Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Enfim, estou novamente aqui com a série de estudos, né? De a série de estudos que eu elaborei, né? Conforme os estudos anteriores. Esse é agora que eu me propus a fazer a série de estudo da palavra, né? E o tema desse estudo hoje é: por que ceia do Senhor e não Santa Ceia? Há algumas controvérsias referente ao uso desse termo, ceia do Senhor ou Santa Ceia, qual é o correto de se falar. E eu fiz um pequeno estudo, e claro, né, na Bíblia, e trazendo para vocês aqui, eu espero que vocês gostem, enfim, vamos lá. Então, assim, por que ceia do Senhor e não Santa Ceia? É correto falar Santa Ceia? A gente vê muitas denominações, muitas igrejas evangélicas dizendo Santa Ceia. Para que a gente tente explicar de uma forma mais coerente, uma forma que dê para entender, eu fui buscar um pouco, me aprofundei um pouco nesse tema e busquei algumas coisas aqui e gostaria de passar para os irmãos. Enfim, vou usar aqui os versículos bíblicos chaves que, que fazem referência a esse tema, e aí a gente vai em cima disso colocar as verdades bíblicas, é claro, e deixar claro que eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de correção, enfim, eu só quero deixar ciente daquilo, da terminologia, no caso, o que a gente está citando, né? Se é o uso correto da palavra Santa Ceia ou se é correto usar Ceia do Senhor. Enfim, até porque eu também disse que muito desses assuntos que nós estamos abordando não implica em questão de salvação, de sim ou não. É mais por conhecimento. Vamos lá. Um dos versículos chaves que é o base desse estudo está lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao versículo 34. Porém, eu queria primeiro fazer o uso de um outro de uma outra passagem bíblica que está lá nos Evangelhos. Eu vou usar primeiro aqui Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo 28. É isso aí, vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então eu busquei essa referência que está aqui em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. E mais uma vez, novamente, usar aqui Marcos capítulo 14, versículo 22 ao versículo 24, que também fala a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E no 24 diz assim: Então lhes disse isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Eu acho que eu fiz esse. E mais um aqui, deixa eu retirar mais um versículo aqui, que também está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22,
do versículo 19 ao versículo 20, que diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de muitos. Enfim, eu busquei aqui utilizar as três passagens, né, que está no Mateus, Marcos e Lucas, até por coincidência os sinóticos, né, que têm a mesma visão ótica, para tentar aqui explanar um pouco dessa questão que nós estamos abordando aqui. Se é o correto falar ceia do Senhor ou se é correto falar Santa Ceia. No Novo Testamento, a gente entende que aqui não existe nenhuma dessas três passagens. Até mesmo, né, em 1 Coríntios, eu vou até fazer uma citação mais para frente, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 34. Não há nenhuma aqui dessas passagens citando a palavra santa. Para que a gente tente entender qual a diferença entre Santa Ceia e Ceia do Senhor, a gente precisa conhecer também um pouquinho da história da igreja, né? A história da igreja, deixa eu colocar aqui um pouquinho. A história da igreja, preciso entender um pouco da história da igreja, em resumo, a história da igreja católica. E também um pouco da história da igreja primitiva. Começando pela igreja primitiva, na época em que o evangelho começou a crescer, a se difundir, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha ascendido aos céus, tinha deixado a ordenança, o mandamento, no caso, de ir por todo mundo pregar o evangelho, e o evangelho estava expandindo. E todos aqueles que aceitavam a Cristo, né, que se convertiam, eram ensinados a essas ordenanças, que era o batismo e a ceia do Senhor. E no caso da igreja primitiva, aqueles que não eram cristãos, aqueles que não eram convertidos, aqueles que não conheciam esse uso, né, o que Deus deixou, esse símbolo, né, do corpo e do sangue de Cristo. Então, aqueles que não conheciam e que ouviam falar isso, eles achavam que os cristãos da igreja primitiva, eles eram canibais, porque eles acreditavam que os crentes daquele início da igreja, que eles comiam literalmente a carne e tomavam literalmente o sangue de Cristo. Só que por eles não conhecerem a real história, que eles entendiam dessa forma. E aí, falando um pouco da história da igreja, falando um pouco da história da igreja católica, que é importante mencionar para a gente chegar nessa terminologia, nessa palavra Santa Ceia, se é correto ou não utilizar ela. Enfim, e aí eu gostaria de passar um pouco para os irmãos, para que nós possamos entender um pouco essa questão. Primeiro ponto aqui que eu identifiquei aqui, a Igreja Católica, ela surgiu por questões políticas e com a universalização do cristianismo, né, que foi promovida pelo Constantino, aí a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325 de Cristo, foi outorgado, no caso surgiu a Igreja Católica. Segundo, a Igreja Católica só ganhou esse nome no ano de 381, com o imperador Teodósio. Quer dizer, até o ano de 381 não existia esse nome Igreja Católica. Claro, a Igreja Católica ela derivou do romanismo, né? Através da difusão, né? Dessa fusão, no caso, né?
dessa religião, surgiu, também junto com o cristianismo, surgiu a Igreja Católica. E o nome Igreja Católica a partir do ano 381 com o imperador Teodósio. Estou fazendo resumidamente aqui porque é muita coisa e senão fica muito extenso. Então, para que a gente possa entender um pouco, até tentando ser um pouco rápido, né? Então eu estou tentando passar de uma forma resumida aqui, até anotei para que não ficasse muito extenso. Então eu disse no primeiro tópico aqui que a Igreja Católica surgiu por questões políticas, e que foi um dos seus fundadores, vamos dizer assim, foi Constantino, e que a Igreja Católica só ganhou esse nome católica a partir do ano de 381. E terceiro, através dos séculos, a Igreja Católica foi introduzindo coisas em sua estrutura eclesiástica. É isso que eu vou tentar explicar para vocês. Que a partir, através dos séculos, através dos anos que se passaram após a, a formação da Igreja Católica, ela começou a acrescentar um monte de coisas que nós vamos ver aqui que não tem base bíblica ou que não está relacionado à Bíblia em si. Aí eu vou citar alguns exemplos aqui para mim voltar nessa questão de Santa Ceia. Vamos lá. Eu coloquei aqui, a partir do ano de 320, por exemplo, a Igreja Católica iniciou-se o uso das velas, no ano 320. No ano 381, foi incrementado o culto a Maria. No ano 400, começou a orar pelos mortos. No ano 503, começou a doutrina do purgatório, que todos conhecem aí da Igreja Católica. No ano 608, começou o papado. Os papas surgiram a partir do ano 608. No ano 787, começou o culto às imagens. No ano 1000, começou a canonizar os santos. Quer dizer, aqueles que morriam eram canonizados. Então, a partir do ano 1000, da história da igreja, da era cristã, começou a se canonizar os santos. Nesse mesmo ano 1000 também, começou a cultuar os anjos. No ano 1100, o sacrifício da missa. No ano 1123, o celibato do sacerdote. Então, aqueles que conhecem, para o Papa, aliás, desculpa, para os padres, né? Para ser um padre, a questão do celibato, né? Enfim, esse foi no ano de 1123. No ano 1546, já ali praticamente na Reforma Protestante, onde houve a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela colocou a tradição em igualdade com a Bíblia. Quer dizer que a Igreja Católica disse que a tradição da Igreja é o mesmo, equivalente às Escrituras. No ano 1870, começou a Igreja Católica, introduziu dentro dela a infalibilidade papal. Quer dizer, o Papa ele tem o poder semelhante a Deus, vamos dizer assim, né? No ano 1950, foi introduzida a Assunção de Maria, que é declarado um artigo de fé. Enfim, eu coloquei alguns exemplos aqui, claro que são diversos exemplos e não cabe colocar todos eles. Mas para que a gente venha entender essa questão da história da igreja, da história que eu estou citando aqui, a história da Igreja Católica, com esse incremento de introduzir coisas dentro da sua estrutura eclesiástica, aí eu vou chegar nessa questão de Santa Ceia, que é utilizada também, né, na Igreja Católica, e é o assunto que eu vou abordar, que através dos séculos, né, a Igreja veio colocando coisas e coisas e coisas, enfim, coisas que se nós analisarmos aqui, 99,9% não tem nada de Bíblia, né? Foi tirado do homem, na verdade. Aqui é a questão da doutrina do homem, não é a questão da doutrina da Bíblia. Mas vamos lá. A Santa Ceia da Igreja Católica ela ocorre, né? É ocasionada na missa. E a missa, gente,
ela só o padre toma vinho. Aí é a questão que eu notei aqui. Por que isso? Porque só o padre toma o vinho ou o suco de uva, enfim. Se o próprio Jesus deu essa ordenança para todos participarem dos dois elementos, tanto do pão, né, que representa o corpo, e o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Tá lá em Mateus, como eu li para vocês, no capítulo 26, no versículo 27 ao 29. Então, o próprio Jesus ali está dando uma ordenança e fazendo em memória dele. Então, a Santa Ceia na Igreja Católica é diferente da ceia do Senhor da Igreja, das nossas igrejas, vamos dizer assim, da Igreja Protestante. Tanto é que eu estou associando essas coisas da Igreja Católica, tanto houve essa divergência, tanto houve essa questão, não explicitamente ou especificamente por causa da ceia aqui ou da Santa Ceia. A Reforma Protestante, ela foi uma junção de um monte de coisas. Já não havia uma concordância de uma grande parte de homens daquela época, no caso até Martinho Lutero, que não concordavam com as coisas que eram direcionadas, dirigidas, enfim, ensinadas pela Igreja Católica referente à questão Bíblia. Então, Martinho Lutero elaborou lá 95 teses na igreja de Wittenberg lá, e aí, a partir daquele momento, houve a Reforma Protestante. Exatamente por quê? Porque não concordavam com aquilo que a Igreja Católica ela se posicionava. Então, voltando aqui à questão da Santa Ceia. Então, no caso, na missa, o próprio padre, só ele toma o vinho. Eu expliquei por quê. Porque se o próprio Jesus deu essa ordenança para que todos participassem e todos participassem dos dois elementos. Na missa, na Santa Ceia da Igreja Católica, eles utilizam não um pão igual nós utilizamos na igreja, nas nossas igrejas, como costumamos, né, a utilizar. Na Igreja Católica eles usam a hóstia. E essa hóstia, ela é a transubstanciação. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Transubstanciação na verdade, para eles, na Igreja Católica, eles acreditam que essa hóstia se transforma, por isso se chama transubstanciação. Após ela ser ingerida, colocada na boca, ela se transforma no próprio corpo de Cristo. Aí eu anotei aqui, acaso Deus vivo poderia se tornar uma coisa inanimada para ser ingerida? Uma coisa para nós pensarmos. Eles aqui, eles se baseiam na afirmação lá do versículo que eu li para vocês, que este é o meu corpo. Mas Jesus também disse que era a porta. E nem por isso é uma porta literal. Na verdade, isso é uma figura de linguagem. E essa crença católica, ela atribui alma às coisas, que é uma coisa interessante da gente saber. E ela foi estabelecida lá no ano de 1200 depois de Cristo. Essa crença ela foi herdada de práticas egípcias e do animanismo, que significa anima alma. Então, quer dizer, eles trouxeram práticas pagãs, introduziram práticas pagãs a um ritual da Igreja Católica, aquilo que Cristo ensinou antes de partir aos seus discípulos, que fossem utilizados como nós fazemos nas nossas igrejas, enfim, e eles introduziram isso. Então, por isso que na Igreja Católica a hóstia ela é a transubstanciação, quer dizer, aquele elemento que eles utilizam, eles se transformam no próprio corpo de Cristo após ser ingerido. Um absurdo, uma heresia, gente. Mas enfim, a Bíblia declara que a ceia é feita em memória, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 e 25. Enfim, ele está dizendo que isso é em memória. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele fala em memória. Quer dizer, podemos considerar que quando falamos Santa Ceia, nós estamos catolizando uma determinada refeição. É por isso que o uso da Santa Ceia
de uma certa forma, não seria o correto. Porque exatamente por isso, por causa da Igreja Católica, que a Igreja Católica ela transformou uma ação, ela transformou esse evento numa coisa santa. E o próprio Jesus está dizendo que isso é em memória dele. Então, quer dizer, os elementos, eles não são santos. O pão não é santo, o suco de uva não é santo, diferentemente da Igreja Católica, que a hóstia, ela é santa porque ela se transforma no próprio corpo de Cristo, no caso da transubstanciação. Então, o correto não seria dizer Santa Ceia. Então, o correto seria dizer Ceia do Senhor, como está no Novo Testamento. E no Novo Testamento você não acha em nenhuma passagem dizendo Santa Ceia, e sim Ceia do Senhor. Mas existe alguns teólogos, algumas igrejas, alguns pastores que eles querem colocar, por exemplo, assuntos que vieram após a Reforma Protestante, dizendo que tem base para poder falar. Até porque, se você voltar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento também não fala a palavra santa, mas ela usa a palavra santo, que é o kadosh. Mas aí o que significa isso? Esse santo no Antigo Testamento significava de ser separado para Deus, né? Ser santo, ser separado. Não nesse sentido de santa, de transformar aquela refeição numa coisa santa. Porque senão, se a gente então ungir uma alimentação, uma refeição, enfim, essa refeição vai se tornar santa? Não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é questão de conhecimento apenas. Então eu quis colocar para vocês, dizendo que o correto seria dizer ceia e não santa ceia. Enfim, fazendo a conclusão aqui, alguns vão dizer assim, mas tem a confissão lá de Westminster no ano de 1640, em que após a reforma protestante, alguns teólogos colocaram lá os sacramentos ordenados, enfim, por Cristo, que seria o batismo e a Santa Ceia. Existem alguns ali teólogos mesmo que falam sobre isso, e até colocado nessa confissão de fé lá de Westminster, né? No ano de 1640, logo após a Reforma Protestante. O que eu quero dizer é que, como a Igreja Católica ela já tinha inserido muitas coisas dentro da sua organização, né, eclesiástica, vamos dizer assim, sua estrutura, e muitos daqueles que participaram da Reforma Protestante, até citando o exemplo do Martinho Lutero, ele, por exemplo, ele era católico. Então, assim, muita coisa veio da cultura católica, muita coisa veio da Igreja Católica, aquilo que foi absorvido e se demorou muito para se desprender dessas coisas. Então, assim, o termo santa nesse sentido, se você utilizar, de uma certa forma você está catolizando mesmo a palavra santa. Mas enfim, eu acho que devo ter tirado algumas dúvidas, espero que todos tenham gostado sobre essa questão de correto se falar ceia do Senhor e não Santa Ceia, e que nós possamos aí cada vez aprender mais do Senhor. Então fiquem na paz, um abraço e dê um joinha aí. Obrigado.